eu olho para esse universo físico, químico, matemático, biológico, sociológico, psicológico, eu olho para esse universo e eu vejo de uma complexidade estarrecedora. Nada é simples. Nem uma gota d'água, nem um átomo. É a ignorância brutal do ser humano que faz que acha tudo simples. Tudo é extremamente complexo. E eu me curvo diante de uma vontade suprema. Eu creio em Deus. Nos últimos anos, vem sendo difundido pela ABC2, a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, o pensamento conhecido como criacionismo evolucionário, ou evolucionismo teísta, que visa acomodar a teoria da evolução ao relato de criação do Gênesis. Essa postura cria uma situação confortável perante a ciência moderna, grande parte permeada por evolucionistas, ao mesmo tempo que mantém um cristianismo. Agora, nós podemos considerar esse cristianismo algo real ou apenas um nominalismo que nada tem de alicerçado na boa teologia cristã? Meu nome é Gabriel Enes e neste vídeo mostrarei por que o evolucionismo teísta deve ser repudiado como uma heresia. Fique comigo até o final e você entenderá os argumentos que desmancham completamente essa perspectiva. Kenneth Gentry escreveu uma obra chamada Como Está Escrito, onde responde críticas do pessoal da Terra Velha e do evolucionismo teísta, que alegam que Gênesis capítulo 1 seria uma narrativa predominantemente poética, metafórica, falando de verdades, de fé, de coisas grandiosas, mas que não se referem a algo literal, no sentido de um mecanismo, mas sim de um telos, sim de uma mera intenção. E olha o que o Gentry fala na página 13, fazendo menção a um especialista do hebraico chamado E.D. Young. Abre aspas. A poesia hebraica tinha certas características, e essas características não são encontradas nos primeiros capítulos de Gênesis. Opa, como assim? Eu ouvi do pessoal da BC2 que é melhor você entender Gênesis de uma perspectiva poética. E aqui você está dizendo que um especialista no hebraico diz o contrário? Exatamente. E ele não é o único. Gentry faz menção a outro autor. Esse não é alguém que defende a Terra Jovem, como eu defendo. É um erudito chamado Plotcher. Isso está na página 32, para quem quiser referência. Ele diz o seguinte, a respeito de Gênesis 1, abre aspas, não contém ritmos de poesia hebraica ou paralelismo sinonímico. Fecha aspas. Então a gente vê que os ritmos da poesia e os paralelismos sinonímicos não se encontram em Gênesis 1. Logo, a gente fazendo uma análise da literatura do texto bíblico, nós não vemos essa correspondência de Gênesis 1 com outros textos que apresentam essa estrutura como cantares. Então, o gênero de Moisés, ele é prosaico e não poético. Ele é uma prosa, assim como quando a gente lê as andanças de Abraão, os acontecimentos permeando a vida de José, são descritos os momentos da criação de Gênesis, os dias da criação. Agora, é possível a gente notar algum elemento de poesia, algum elemento mítico, no sentido literário? Perfeitamente. E o Gentry tem a sensibilidade de admitir isso, fazendo menção ao Young. Isso está na página 82, e diz o seguinte, abre aspas, Gênesis é escrito em linguagem exaltada, semi-poética, contudo não é poesia, fecha aspas. É possível você ver elementos de poesia em Gênesis 1, mas isso não torna o texto fundamentalmente poético. Parafraseando aqui James B. Jordan, o mesmo Deus que criou o mundo, ele criou o templo, ele criou a lei, e todas essas coisas possuem uma relação entre si. Então eu já vi, por exemplo, o Victor Fontana fazendo uma relação da criação
com o templo. E de fato existe essa relação. E o James B. Jordan, ele, um defensor da Terra Jovem, admite isso. E eu admito. Porém, por que essa relação existe? Porque o mesmo Deus criou o mundo de uma maneira e ordenou que o tabernáculo, que o templo, fosse feito da mesma maneira. Olha que coisa maravilhosa. Existe beleza na Bíblia. Existe poesia na Bíblia. Mas isso não condena. Pelo contrário, é um respaldo para a sua historicidade. Há uma antítese gritante entre a perspectiva cristã bíblica e a perspectiva evolucionista teísta. E embora os evolucionistas teístas creiam na providência divina, é necessário nós admitirmos que há um elemento primordial para que a evolução ocorra. Eles atribuem a evolução a um mecanismo que Deus utilizou para criar toda a diversidade animal. Porém, para que a evolução seja possível, é necessário um elemento que conflita diretamente com Deus, que é o acaso. O acaso é algo indeterminado por natureza. Então a indeterminação é que gera espécies superiores e espécies inferiores. Quais as probabilidades de você ganhar na loteria? São muito pequenas. Mas se você jogar na loteria milhões ou bilhões de vezes, essas chances podem dar em alguma coisa. E isso é o que o evolucionismo teísta acredita. Que com milhões de anos surgiram milhares, milhões de espécies. Umas foram erradicadas, outras tiveram êxitos. Nós temos aí supostos fósseis de animais que viveram muito tempo antes da gente, inclusive hominídeos. E o acaso é que determinou as raças sobressalentes e as raças inferiores. O acaso é algo que conflita diretamente com Deus. Então, não é sábio nós dizermos que humanistas descreem em milagres, porque eles acreditam em milagres. Só que são milagres do acaso. O acaso determina quem prevalece e quem é derrotado. Segundo Noah Harari, um evolucionista, autor do livro Sapiens, abre aspas, o processo evolutivo é uma competição sem fim brutal. Os organismos que conseguem se adaptar e sobreviver passam seus genes para a próxima geração, enquanto aqueles que não conseguem desaparecem. O acaso determina o mais forte. E o acaso é algo que, por natureza, entra em conflito com o Deus bíblico, que predestina, que tem o seu decreto inviolável, infalível, perfeito. Logo, nós que somos reformados devemos nos opor com veemência à teoria da evolução, pois nós cremos na determinação divina. E o acaso é, por natureza, a negação dessa determinação divina. Portanto, por um lado, nós temos o Deus cristão, triuno, aquele que estabeleceu seus decretos eternos, de um lado, e do outro lado, o Deus acaso, o Deus dos evolucionistas, aquele que opera os milagres que permitiram toda a biodiversidade e a existência do homem. A pergunta que eu faço para vocês, encerrando esse ponto, é: teria um Deus cristão bom criado uma imensa variabilidade de seres que precisaram ser exterminados, mortos, erradicados para que outros surgissem, para que assim chegássemos até o status quo? Quantas espécies já não passaram pela Terra antes de o homem existir? Quanta morte já não houve até aqui? Você acredita que o Deus da Bíblia faria isso? Tanto Cristo quanto o apóstolo Paulo falam de Adão como uma personagem histórica e subscrevem o relato de Gênesis, da mesma maneira que a igreja, durante 1800 anos, o creu. Em Mateus capítulo 19, verso 4, Cristo diz: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, diz a respeito de Adão, o primeiro homem, abre aspas, assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Fecha aspas. Em 1 Timóteo capítulo 2, verso 13 ao verso 14, Paulo fala sobre Adão e Eva. E ele diz, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão.
Nós vemos aqui que tanto Paulo quanto Jesus admitiam Adão como uma personagem histórica. E o apóstolo Paulo fala que Adão foi o primeiro homem. Então essas especulações evoteístas de que Adão teria sido um mero sacerdote ou um rei no meio de uma humanidade, de uma população de muitos homens, é absurda, porque o apóstolo Paulo desmente essa própria afirmação. Então a Bíblia ela mantém sua inerrância para esses evolucionistas teístas? Não. Por isso é muito comum você ver evolucionistas teístas negando a inerrância bíblica. Ou seja, eles já têm um pé no liberalismo teológico. E a evolução teísta é você colocar o corpo completo nessa perspectiva teológica herética e fazer a si próprio um herege. O processo de criação, na perspectiva evolucionista teísta, envolve, inevitavelmente, eliminação de populações inteiras, promiscuidade, mutações indesejadas e doenças. Tudo isso acontece no decorrer da evolução, conforme descrito pelos maiores eruditos no assunto, tanto cristãos quanto principalmente ateus. Vejamos bem, enquanto o relato da criação de Gênesis fala de um Deus bom, que faz uma criação boa, a evolução descreve um processo de formação do cosmos caótico e mal ordenado, tanto na esfera humana quanto na esfera animal, o que expande a nossa crítica ao criacionismo da Terra Velha. O sofrimento animal, a morte animal em si também é um problema, como nós veremos a seguir. A morte é uma realidade desse modo de ver da criação que nos leva a questionar toda a estrutura bíblica. Como pôde ter existido morte antes da queda? Em Romanos capítulo 5, verso 12, o apóstolo Paulo diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte é um problema, com a qual os evolucionistas teístas criam uma imensa especulação, criam diversos sofismas para elucidar que não se trata de uma morte física, mas de uma morte espiritual. Quando nós vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, sofrendo a nossa pena, sofreu não uma morte espiritual, mas uma morte física. Então nós vemos que o preço a se pagar para admitir o evoteísmo é se tornar um negador de doutrinas bíblicas fundamentais.